Oi, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Prof. Jana de novo, para a gente dar uma corrigida na concordância verbal, nas atividades sobre concordância verbal. Vamos lá, então. Eu espero, esclarecer algumas dúvidas e, mesmo assim, vocês podem continuar me procurando sempre que precisarem, tranquilo. Primeira questão. Vocês precisavam me dizer o sujeito que era, com qual o sujeito concordava, o verbo em destaque. Entre os participantes, 38,4% apresentaram tipos de HPV que podem causar câncer. Então, eu tinha ali em destaque quem apresentaram esses tipos de HPV que podem causar câncer? São os 38,4%. Alguns até confundiram com participantes, porque tem a ver, entre os participantes, entre aqueles ali, são os 38,4% que apresentaram esses tipos de HPV. E causar, a locução podem causar, quem podem causar câncer? São os tipos de HPV. Esse é o sujeito. Claro, se colocaram o núcleo, tipos, eu também considero, beleza? O vírus do HPV é muito contagioso. A forma quem é? O vírus do HPV. Quem colocou o núcleo vírus também pode se considerar correto, porque é o principal com o qual concorda, A gente sabe que o núcleo do sujeito é a palavra principal com qual concorda o verbo. A população precisa saber que é prevenível e curável. Veja aí um caso de um sujeito com uma ideia coletiva. A população seriam as pessoas, Só que isso fica no singular, porque a população está no singular. Então, por isso que eu tenho o verbo ali, precisa saber. A locução precisa saber, no singular, para concordar com a população. Existem mais de 150 tipos de vírus para o HPV. Existem. Quem existem? Os mais de 150 tipos de vírus para o HPV. Tudo isso aí é o sujeito. Mas a palavrinha principal disso daí é tipos. A maioria das pessoas infectadas pelo HPV não apresenta sintomas aparentes. Veja bem o verbo no singular, apresenta. Porque eu tenho como sujeito a maioria das pessoas infectadas pelo HPV. Tudo isso é o sujeito. E está concordando com o termo a maioria. Por isso que ficou no singular. A maioria apresenta. Isso aí é uma coisa opcional, tá, gente? Se você quiser concordar com pessoas, a maioria das pessoas, plural, pode colocar o verbo no plural, que é, deixa eu ver o verbo ali, apresentar, A maioria das pessoas apresentam. Também é uma opção que está correta, embora eu ainda prefira a primeira, para concordar com a maioria, certo? Só que pode ser o núcleo pessoas ali, no caso. Se não tiver pessoas, aí sim, aí tem que ser no singular, preferivelmente. Aí seria a maioria não apresenta, aí tem que ser no singular mesmo. Estima-se que 5% das pessoas infectadas apresentam lesões. Quem apresentam lesões? Esses 5% das pessoas infectadas. Tudo isso aí é o sujeito que concorda. Quem colocou os 5% também está correto. Não há tratamento específico para eliminar o vírus. Lembra do verbo haver? Isso aí não tem sujeito, é um verbo impessoal, então não tem como concordar. Não há tratamento. É como se fosse não existe tratamento. Só que o existe, ele vai para o plural quando... Essa é a diferença. Quando se trata de mais de um e o haver não. Outro. Mas as lesões e verrugas podem ser tratadas com laser. Quem pode ser tratadas? Lesões e verrugas. Eu tenho ali um sujeito composto. Por isso que o verbo também fica no plural. A locução fica no plural. Podem ser tratadas. Por último,
Normalmente podem ser vacinadas meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 13. Eu tenho mais... Ah, tá certo. Essa é a penúltima. Veja bem, podem ser vacinadas. Eu acho que a maioria deve ter colocado que são as meninas, né? De 9 a 14 anos, mas os meninos também. Ah, mas professora, isso tá no feminino? Podem ser vacinadas. É porque assim, ó, tanto as meninas quanto os meninos também podem ser, tá? É porque meninas, no feminino ali tá mais próximo da locução verbal, por isso que aconteceu de deixar no feminino, podem ser vacinadas, essa forma nominal do verbo que a gente chama, né? Mas concorda com os dois, tá? Também sujeito composto, meninas e meninos. Meninas de 9 a 14, meninos de, deixa eu ver ali, 11 a 13. A adesão à vacina, porém, está baixa. O que está baixa? A adesão à vacina. Quem colocou a adesão como núcleo ali também é aceitável. É isso aí, gente. Vocês têm uma prova valendo nota. Pesquisem no conteúdo e qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me procurar. Não se sintam com esse receio. Pode me pedir que eu possa explicar. Vocês vão ter que interpretar também opiniões. Trabalhar com artigo de opinião. E vocês também vão precisar passar aquele texto de vocês a limpo sobre gravidez na adolescência, revisar bem a concordância toda dele, né? Revisar bem a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, se está bem dividido, né, as partes, e se tem argumentos ali que sustentam o ponto de vista de vocês, beleza? É isso, até a próxima. Tchau!